Olá, meus queridos alunos que assistem o canal. Vamos voltando aqui falando sobre saúde pública. Agora a gente já está no terceiro momento do nosso vídeo, falando sobre Era Vargas, tá? A gente já falou sobre os dois outros momentos, Colônia, Império, República Velha. Agora nós estamos dando início a um outro momento, que é a Era Vargas, que acontece em 1930 a 1945, tá? Então, vamos ao que interessa. Para vocês entenderem, Vargas é uma pessoa muito importante no contexto do nosso cenário político. Nós estávamos passando por um período de alternância de poderes. Como eu falei, a gente veio de uma política oligárquica, de uma alternância entre São Paulo e Minas Gerais, né, nessa política do café com leite. E Vargas ele vem para dar um golpe, para acabar com esse negócio de alternar. Agora ele se consolidou presidente e ele durou um bom tempo. Olha, de 1930 a 1945 foram 15 anos aí. A gente tem um governo de 4 anos, né, geralmente de um presidente atualmente. Naquela época ele constituiu, sim, um tipo de ditadura. Não vamos confundir com a ditadura militar, mas ele foi um presidente importante no sentido de garantir muitos benefícios ao trabalhador. Tiveram marcos importantes, a criação do Ministério do Trabalho, o direito ao voto feminino, dentre outras coisas que foram criadas durante o governo dele. Porém, ele tinha esse lado negativo de centralizar o poder na pessoa do presidente, né, no poder executivo. Então vamos começar aqui falando sobre a Era Vargas, ou a Segunda República. E ocorre um deslocamento do polo dinâmico da economia para os centros urbanos, tá? Então, com grande investimento no setor industrial e na região centro-sul. A gente viu que as indústrias elas começaram a surgir desde a Primeira República, na República Velha. E aí a gente teve um grande investimento nesse setor durante o período de Vargas. E essa política promove o êxodo rural, tá? Antigamente a gente tinha imigração europeia e agora a gente está vendo uma imigração da própria população brasileira do campo, dos interiores, muitas vezes do Nordeste, para a capital, para os centros urbanos. Contribuindo para o processo de urbanização precária e proliferação de favelas nas grandes cidades. Inclusive, a gente falou sobre a revolta da vacina, a gente comentou um pouco que a estrutura ali dos centros da cidade eram bastante ruins. Para vocês terem noção, era esgoto aberto, as casas tinham uma distância entre uma e outra de cerca de 1,5 metro, então era coisa muito, muito próxima uma da outra. Então era muito precária a situação, existiam muitas favelas e esses centros das cidades tinham muitos surtos de doenças transmissíveis. Então no período da Era Vargas, como eu falei para vocês, foi o período de criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, do Ministério da Educação e Saúde. Nesse período, o Ministério da Educação era coladinho com o Ministério da Saúde, tá? Era um ministério só para os dois. Vinculação dos empregados a sindicatos. Então, existiam sim os sindicatos, mas como eu falei para vocês, a Vargas ele tinha muito essa questão de centralizar o poder nele. Então, mesmo que existissem os sindicatos que diziam a vontade do povo, né, expressavam a vontade da classe operária, existia pessoas do próprio governo Vargas que estavam no meio, garantindo que não houvessem grandes revoltas, movimentações contra o governo, movimentos de oposição, que garantia ainda mais poder ao governante, que era Vargas da época. Então, ele vinculou os empregados aos sindicatos com exigência de pagamento de contribuição sindical por parte do Estado, tá? E aí, olha o rostinho da pessoa que a gente está falando tanto, né? O crescimento acelerado da indústria se dá às custas de condições precárias de trabalho. Dessa forma, além de endemias e epidemias, a inserção do processo produtivo industrial, somada à falta de moradia e o saneamento adequado, trouxe acidentes de trabalho, doenças profissionais, estresse, desnutrição e verminoses. Então, vocês lembram, né, que o modelo até então, criado em 1923, eram das caixas de aposentadoria e pensão que eram estabelecidas por empresas. Em 1933, a gente tem a criação das IAPs. Então, veja aí, em 1933, as CAPs são transformadas em Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPs, criados não mais por empresas e sim por categorias profissionais. Então, fecha aí, foca nisso, dá um zoom, sublinha. Qual a diferença entre as CAPs e as IAPs? Que antes eram desenvolvidas, criadas por empresas, e agora não, são por categorias profissionais. Então, lembra que eu falei para vocês? Antigamente, a gente tinha empresa marítima A, B, C, D, e poderia ser que só 2 delas tivessem caixa de aposentadoria e pensão e outras 2 não, por exemplo. E agora, como a gente está classificando por categoria profissional, então todos os marítimos tinham um único instituto que arrecadava esses investimentos feitos pelos empregados, empregadores, e agora vocês vão ter a
participação no governo, que antes não existia. Então vejam aí quantas mudanças. Se eu estiver falando rápido, no próprio YouTube tem a opção aqui de pausar, de voltar, de colocar para eu falar mais devagar, de colocar para eu acelerar, se alguém estiver achando que eu tô falando devagar. Então, parem e anotem. Falei várias diferenças entre um e outro, tá? Então, deixa eu botar aqui transição. A assistência médica passou a ser um aspecto secundário, priorizando-se a contenção de gastos para a política de acumulação do capital necessário ao investimento em outras áreas do interesse do governo. Aí veja só, né? O dinheiro começou a parar na mãozinha do governo, que antes não parava. Era só empregador e empregado. Agora que tem participação de investimento e de administração por parte do governo, esses recursos começaram a ser desviados, tá? A corrupção no Brasil não existe de agora não, tá? É uma coisa inédita, inovadora, na verdade é um dom que a gente tem desde o descobrimento. E como ele falou aqui, a assistência médica passou a ser um aspecto secundário. Nessa época a gente não tinha problemas com relação à previdência, eram muitas pessoas contribuindo, a luz apagando aqui, não tem problema, vamos continuar aqui. Eram muitas pessoas contribuindo e poucas pessoas precisando, né, de aposentar. As pessoas morriam cedo naquela época, né? Então, não somente isso, mas eram mais jovens do que idosos. Então, esse acúmulo de capital de pessoas investindo mensalmente, o governo começou a desviar para fazer algumas obras de infraestrutura não interligadas à área da saúde, muitas vezes, inclusive investindo até mesmo para o setor privado da saúde, que não era com dinheiro público, né? Então, enfim, vamos voltar aqui. Então, foi observado redução dos casos de tuberculose, malária e outras doenças transmitidas por insetos, o que para alguns se deu pelo resultado das campanhas sanitárias e por outros pelo desenvolvimento do período. Então, o desenvolvimento do país, ou as campanhas sanitárias, fizeram com que a gente conseguisse erradicar alguns problemas e reduzir outros, que eram grandes problemas. Gente, nesse período de 1945, saibam que Vargas ele saiu do poder, tá? A oposição chegou forte e eles perceberam que Vargas estava monopolizando, estava querendo colocar o poder muito na mão do presidente, do poder executivo, e tiraram ele do poder. Vargas saiu e pediram a redemocratização, pediram o voto direto, porque eles estavam muito tempo sem votar, mas em 1951 ele se elegeu novamente, agora pelo voto direto do povo, tá? Vargas é eleito novamente. E aí ele continua as suas obras, como por exemplo a ampliação das rodovias, ele cria usinas hidrelétricas, a Petrobras, entre outras coisas. E imagina de onde veio esse dinheiro, tá? Continuando. Na década de 40, a assistência médica se expande em todos os IAPs, tá? Como a gente sabe, eram poucos médicos, mas as IAPs elas tinham que garantir assistência médica e era dividida por categorias profissionais e aos poucos diversas categorias foram adotando esses institutos. Então, generalizando aos poucos o direito conforme a capacidade reivindicada da organização. Então, aos poucos, gente, o direito ao acesso à saúde foi ampliando, tá? Antes era só quem era das empresas que tinham as caixas, agora das categorias profissionais e cada vez mais iam entrando categorias e mais pessoas iriam tendo acesso à saúde, tá? Contudo, a implantação de serviços de atenção médica tinha como marca o clientelismo, né, favorecido pelo vínculo entre o sindicato e APs aos estados. Então, a assistência médica ela era feita simplesmente mediante pagamento e começou, né, a essa implantação, né, dessa marca de clientelismo. Eita, não, vamos passar aqui. Em 1953, o Ministério da Saúde é separado da Educação e existiam duas correntes de pensamento, né? Começam-se a discutir propostas de políticas da saúde, uns eram nacionalistas e outros desenvolvimentistas. Então, o primeiro grupo ele defendia a manutenção do modelo sanitarista, né? Aquela que a gente tinha as campanhas, quando erradicava o problema, acabava essas campanhas, e essas práticas de campanhas de modelo sanitário eram realizadas pela Fundação SESP, que era o Serviço Especial de Saúde Pública da época. E já existia uma outra corrente de pensamento moderna, né, desenvolvimentista, que ela desenvolvia corrente de opinião do sanitarismo desenvolvimentista com o argumento da relação entre o nível de saúde da população e o grau de desenvolvimento econômico do país. Quanto mais desenvolvido o país economicamente, mais deve ser o grau de desenvolvimento da saúde dessa população. Então, eles defendiam uma articulação entre as ações de promoção, tá? de prevenção e do modelo curativo, de acordo com a necessidade da população. Então, eles defendiam
já os primórdios do que seria a base da reforma sanitária, da reforma que fez a instituição do nosso Sistema Único de Saúde. Tá? Então, tinha duas linhas de pensamento, uma mais tradicional, vamos dizer assim, e uma mais desenvolvimentista. Então, em 1954, o presidente Getúlio Vargas suicida-se e inicia-se, então, o governo do Juscelino Kubitschek, ou JK, e ele é muito popular também, assim como Vargas. O plano de governo dele foi conhecido como plano de metas, tá? E ele, ao concorrer, ele colocou a educação como primordial, como infraestrutura, o desenvolvimento do país, mas o que aconteceu durante o período de governo dele? O capital estrangeiro para desenvolvimento da estrutura industrial e fortalecimento da burguesia industrial foi muito forte, né? E através dessa verba a gente teve muitos avanços com o desenvolvimento tecnológico, né? A gente teve também a criação de indústrias automobilísticas, a gente teve a construção de Brasília, que foi uma cidade planejada, que essa ideia de interiorizar a capital era algo que já existia a proposta, mas ninguém tinha colocado em prática, e foi quando o JK desenvolveu isso. Mas também houve um crescimento da inflação e da dívida externa, né? Com todos esses empréstimos não tinha para onde correr. Então, houve a ênfase ao desenvolvimento com visão das políticas sociais como paliativas. Então, ele se elegeu, na verdade, com a política de que ele queria também desenvolver políticas sociais, dentre as outras questões de desenvolvimento do país. Porém, quando ele assumiu de fato o poder, essas ações sociais, essas políticas sociais se tornaram segundo plano, né? Ele só tomou medidas paliativas, que a gente chama, e que deixou ainda mais a situação da saúde e das outras estruturas sociais prejudicadas, certo? Deixa eu ver se... Certo. Os IAPs, ele fortaleceu o modelo de assistência médica curativista, tá? E seus segurados na perspectiva da manutenção de trabalho saudável para a produção. Então, o que acontece? Eles tratavam dos funcionários com a visão de se eu tiver um funcionário saudável, sadio, ele vai produzir mais para a minha empresa. Não existia a questão preventiva, mas sim o modelo curativo, e as IAPs fortaleceram ainda mais isso. Quem desenvolvia as atividades preventivas? O Ministério da Saúde, através da SESP, tá? Então, os que dispunham de mais recursos, as IAPs que tinham mais recursos, e cuja categoria profissional exercia o maior poder de pressão, construíam hospitais, né, próprios para esses funcionários dessas categorias, para o atendimento de seus segurados. Algumas empresas insatisfeitas com a atuação das IAPs começaram a contratar serviços médicos particulares. E aí a gente tem uma ampliação do que a gente tem de modelo hegemônico médico-assistencial privatista. Então, gente, em 1961 a gente tem novamente eleições e quem é eleito? Jânio Quadros. O vice dele é João Goulart. Jânio Quadros, ele no mesmo ano renuncia, tá? Achou que ia ser aclamado pelo povo para que voltasse a poder, mas não foi o que aconteceu. E aí, quando João Goulart assume o poder, houve uma insatisfação, tá? Por parte da oposição e algumas pessoas da burguesia. Então, porque ele defendia reformas nas bases sociais, eles estavam num momento onde as ideias de comunismo era algo negativo para a população, e por esse medo de uma implantação de um governo comunista, uma grande parte, na verdade, da elite nacional, dos militares, da burguesia da época, burguesia industrial, no ano de 1964, liderou, tá, esse movimento de golpe de 64, e que dá o início ao que a gente chama de período de regime militar ou autoritarismo, tá certo? Então, gente, a gente falou sobre a Era Vargas, período, né, inicial, de 30 a 45, depois a saída dele, a volta em 51, depois ele se suicida em 53, vem Getúlio JK, perdão, não confundam, tô falando um pouco rápido, acabei confundindo. Depois que JK, ele sai, né, do plano do governo, na verdade, que é onde ele desenvolveu o plano de metas, tá? Ele teve alguns avanços, mas ainda assim para a economia foi ruim, porque houve um crescimento da dívida externa e da inflação. Houve o governo de Jânio Quadros, João Goulart, e aí é quando tem o golpe militar para 64, que é o marco final desse momento da Era Vargas e redemocratização, e início do movimento do autoritarismo, do aumento do regime militar, que a gente vai discutir agora no próximo vídeo. Pontuem tudo que vocês acabaram de ouvir no caderno de vocês, como eu estou falando todo finalzinho de vídeo. Qualquer dúvida pode fazer através das redes sociais ou nos comentários, tá? Próximo vídeo a gente vai falar sobre o golpe de 64 até, né, a Constituição de 88, onde a gente dá início ao nosso modelo do Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, não esquece, gente, um detalhe importante, se vocês gostam dos vídeos ou não, curtam ou dislike, enfim, tanto faz,
Vocês têm que comentar ou interagir, dar o feedback de vocês pra mim, tá bom? Então, beijo, gente. Até a próxima parte com regime militar.